Olá, eu sou o Renan Teles, acadêmico de Direito, e hoje iniciaremos o segundo vídeo sobre a pauta da ADO 26, na qual o STF discute a possibilidade ou não de enquadrar ou equiparar a homofobia com o crime de racismo. O nosso entrevistado de hoje será o professor Luiz Gustavo. Começa agora o nosso Talk News. Muito obrigado, professor Luiz Gustavo, por ter aceito o nosso convite. E esse debate ele reacendeu um tema sobre o ativismo judicial em relação às ações constitucionais, como é o caso da ADO e do próprio mandado de injunção. Mas afinal, professor, o que seriam essas ações constitucionais? Pode o Poder Judiciário, se valendo delas, legislar através de suas decisões? Renan, primeiramente gostaria de agradecer o convite, é um prazer estar aqui com você. De plano, de início, é importante destacar, Renan, para que fique bem claro, que o compromisso constitucional com a eliminação da discriminação e de toda e qualquer forma de preconceito exige do Estado uma postura de proteção às pessoas que são vítimas de crimes contra o ódio. Tá? Dito isso, passamos então a analisar a decisão do Supremo. Tá? O fato do Estado ter essa postura protetiva justifica que o Estado juiz tipifique por decisão judicial uma conduta como sendo crime? Ao fazê-lo, o Supremo Tribunal Federal estaria adotando uma postura ativista? Tenho para mim que sim. Uma postura ativista naquela concepção de ativismo judicial como um fenômeno jurídico pelo qual há intervenção do Poder Judiciário em decisões políticas inerentes às outras funções estatais. Mas, professor, existe hoje no Congresso 2 projetos de lei que versam sobre o mesmo tema da ADO 26. O fato de já haver esse debate no Congresso não seria já uma manifestação do próprio Legislativo para suprir essa omissão? O projeto 122 foi arquivado, o 236 efetivamente está em trâmite. Veja, existe hoje um dispositivo constitucional que determina a regulamentação por lei infraconstitucional da homofobia como crime? Não existe. Se existisse essa norma constitucional reportando ao legislador infraconstitucional, nós não teríamos dificuldade nenhuma em dizer que a gente está diante de uma omissão inconstitucional, mas isso não existe. Isso impede, por outro lado, que o legislador infraconstitucional, que é o Congresso Nacional, aprove uma lei tipificando essa conduta como crime? Não impede. Ele o fez? Não. A questão é, quando o Congresso Nacional não aprovou uma lei tipificando essa conduta como crime, ele não o fez porque ele incidiu numa omissão voluntária ou ele não o fez efetivamente porque ele decidiu que não era o caso dessa conduta, em que pese uma conduta reprovável, essa conduta ser considerada crime. Então, a questão incide justamente em eu tentar identificar, como você bem colocou, Renan, o que é a omissão. Okay? E até que ponto se permite ao Poder Judiciário dizer que o Congresso Nacional tem que tem que dizer que aquilo é crime ou não. Porque senão eu estou transferindo essa decisão para 11 ministros que, entendendo eles que aquilo deveria ser crime, impõem ao Congresso Nacional que o faça ou substitui ao Congresso Nacional e decidem eles que aquilo vai passar a ser crime. Bom, a terceira pergunta ela é justamente sobre o ativismo judicial. Uma corrente que é bem adotada no Brasil é do ativismo judicial moderado, na qual em casos de violação de direitos fundamentais de minorias e de grande clamor social, pode o judiciário tomar decisões mais proativas. Essa ADO 26 é um caso desses? E se for, qual seria a limitação para esse ativismo judicial moderado? Sempre que a gente analisa o ativismo judicial moderado, Renan, é importante a gente analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal que envolve o estado de coisas inconstitucional e a experiência colombiana. Então, o que é o Instituto Jurídico do Estado de Coisas Inconstitucional? O estado de coisas inconstitucional ele pressupõe a violação generalizada de direitos e garantias fundamentais que atinge um número indeterminado de pessoas. Essa violação generalizada ela tem por causa a omissão dos poderes estatais no exercício de suas funções institucionais e para que eu solucione esse estado de coisas inconstitucional é necessário uma ação conjunta dos órgãos estatais das funções estatais. Okay? O Supremo Tribunal Federal adotou a teoria do estado de coisas inconstitucional na DPF 347 que julgou o sistema carcerário brasileiro. Na ocasião, o Supremo Tribunal Federal determinou, por identificar que existia uma violação generalizada de direitos fundamentais, quais sejam o direito à vida dos presos, o direito à saúde dos presos dentro do sistema carcerário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal determinou a utilização dos recursos do Fundo Penitenciário pela União por uma finalidade específica. Veja aí que para a utilização desses recursos eu tenho lei orçamentária, eu trabalhando com questões que são inerentes ao legislativo, legislação orçamentária, eu estou invadindo a esfera de atribuições do Poder Executivo na decisão da aplicação desses recursos,
E o Supremo Tribunal Federal determinou ainda a adoção das audiências de custódia, né? A necessidade de verificação da efetiva manutenção da pessoa presa, né? É uma decisão que envolveu o exercício de todas as funções estatais em conjunto. Mas por que a experiência colombiana ela é importante? O estado de coisas inconstitucional ele começou a ser utilizado pela Suprema Corte colombiana, primeiro num caso envolvendo violação de direitos previdenciários dos professores naquele país. A Suprema Corte colombiana adotou também num caso semelhante ao nosso, do sistema penitenciário colombiano. Mas a experiência colombiana é importante porque na medida em que a Suprema Corte colombiana foi verificando que as suas decisões emanadas contra os outros poderes, contra as outras funções estatais, elas passaram a não ser aplicadas em virtude de uma dificuldade justamente dos poderes estatais conversarem entre si, porque a medida a ser adotada por um dependia da ação do outro, okay? A Suprema Corte colombiana ela passa a chamar os poderes estatais para conversarem em algo que se chama ativismo judicial estrutural dialógico. Então, a Suprema Corte colombiana funciona como um palco para os outros poderes comparecerem ali e decidirem, dentro das suas funções institucionais, qual era o melhor caminho para se concretizar aquela medida protetiva de direitos fundamentais. Por que eu estou mencionando, então, o estado de coisas inconstitucional? Porque me parece que essa postura mais procedimental, menos substancialista, né, de o Supremo Tribunal Federal brasileiro funcionar como um lugar para que os outros poderes conversem para se chegar a um ponto comum protetivo dos direitos fundamentais, me parece que seria a melhor saída ao invés da Suprema Corte se substituir e adotar uma postura em que ela acabaria funcionando como legislador positivo, por exemplo. Entendi. Muito obrigado, professor, pelas respostas esclarecedoras sobre o tema. Obrigado por ter comparecido ao nosso programa. Você que está nos assistindo, não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo e até uma próxima.